Devido à alimentação moderna, as pessoas estão cada vez mais apresentando uma doença chamada disbiose intestinal. Mas as pessoas não conhecem as causas e muito menos os sintomas dessa doença. Eu estou aqui hoje com a doutora Renata Gabrielli, especialista no assunto intestino, para a gente desvendar as causas da disbiose intestinal. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui. Doutora Gabrielli, hoje em dia há muitas pessoas com disbiose intestinal e elas nem sequer sabem que estão doentes. Afinal, o que é a disbiose e o que causa a disbiose intestinal? Porque muitas pessoas não sabem o que é isso. Então, primeiro a gente tem que entender que o nosso corpo, o nosso intestino, ele tem bactérias, né? E é normal ter bactérias. Só que ele tem que ter equilíbrio. E quando ele está em equilíbrio, essas bactérias estão em equilíbrio, isso é chamado de eubiose. E quando a gente tem um desequilíbrio dessas bactérias, ou seja, a gente tem talvez ali um aumento de bactérias ruins, ou aumento de parasitas ali dentro, aumento de fungos, a gente tem o desequilíbrio, que é a disbiose. Então, a disbiose é quando tem mais bactérias ruins do que bactérias boas vivendo no intestino, porque o intestino ele é habitado por milhões de bactérias, né, doutora? Exatamente. Exato. Bactérias, fungos, parasitas, né? Tudo isso que pode desequilibrar o que seria o normal, o padrão bom do nosso intestino. Como ela vai descobrir, detectar se ela está ou não desenvolvendo esse processo aí que é ficar doente e desenvolver a disbiose? O nosso corpo ele vai dando sinais para a gente. Então, quais são os sinais da disbiose? Primeiro, desregulação do nosso intestino. Por exemplo, você pode ter uma constipação, assim, ou seja, não ir no banheiro, né, todo dia, ter aquele ressecamento para poder ir no banheiro. Ou também você pode ter um trânsito intestinal um pouquinho mais rápido, ter aquelas fezes mais amolecidas. Isso também pode ser disbiose. É aquela sensação de má digestão, aquela sensação de distensão abdominal. Então você come algum alimento e parece que aquele alimento não digere corretamente. Tudo isso são sinais e sintomas de um intestino inflamado. Então, a gente tem que avaliar por esses pontos. É claro que é necessário fazer exames para excluir outros diagnósticos com o médico. Doutora, mas esses sintomas, eles podem acontecer eventualmente, não com frequência. Para a pessoa chegar ao ponto de achar que ela precisa de ajuda médica, isso tem que estar acontecendo com frequência? Como é que a pessoa vai identificar, doutora? Porque eu acho muito sutil identificar essa doença. Sim, sim. Por exemplo, mais de meses, mais de anos, você ter esse padrão normal na sua vida. Ser um padrão normal, você estar constipada, sabe? Os pacientes que chegam para mim são pacientes que falam, não, é normal para mim esperar aí 5 dias para ir no banheiro, é normal para mim, sabe? Ou, olha, Renata, eu não posso sair de casa porque eu tenho medo de sair de casa porque eu sei que eu preciso de um banheiro. Doutora, e por se tratar de intestino, algumas pessoas têm preconceito em conversar e até procurar ajuda, né, sobre esse assunto e se abrir, mas é super importante, é relevante porque a qualidade de vida, até a vida social fica toda comprometida, né? Fica muito comprometido, porque, gente, tadinho, eu tenho vários pacientes que falam, Renata, eu não gosto de sair de casa para uma festa porque eu tenho medo de, do nada, me dar uma vontade de ir no banheiro. Ou vai num evento, numa festa ou uma viagem, come alguma coisa diferente e também sofre os danos provocados por essa alteração. Sim, porque às vezes até a constipação, né? Aquela constipação causa, o intestino ele fica dolorido, ele fica distendido, você não consegue ir no banheiro. Então, isso causa outros sintomas em conjunto, né? E outras doenças estão relacionadas à saúde intestinal, né? Então, muitas vezes o paciente está ali lutando contra outras doenças, contra enxaqueca, contra uma candidíase de repetição, contra o emagrecimento, né? Quer emagrecer e não consegue. E quando você vai avaliar, é o intestino dele que não está funcionando. Doutora, então a pessoa está em casa suspeitando que talvez ela sofra de disbiose. O que ela faz? Ela procura um médico, faz os exames, então isso vai ser detectado em exame? Então, essa doença é uma doença, como mesmo você falou, né? São vários sintomas variáveis.
Então, existem várias doenças que têm esses mesmos sintomas. Então, a gente tem que fazer exclusão de diagnóstico, tá? Mas sim, é possível a gente fazer um exame específico para poder diagnosticar a disbiose. Esses exames, eles podem ser, por exemplo, o INDICAM ou até um exame de teste molecular em que a gente avalia as fezes do paciente e avalia ali a microbiota para ver se está alterado ou não. Doutora, partindo do pressuposto, então, de que essas doenças todas nascem no intestino, e uma vez detectada a doença, a senhora fazendo a recuperação do intestino, está recuperando a pessoa de qualquer quadro que seja? É claro que existem associações, né? A gente tem vários estudos com várias doenças associando ela ao início do intestino. Não vai ser todas, mas existem várias. Entre elas, por exemplo, a candidíase de repetição, enxaqueca, quadros de queda capilar por conta de deficiência de nutrientes, né? Quadros de obesidade, já tem muitos estudos relatados ali mostrando como uma microbiota ruim faz o paciente ele ganhar peso, mais peso do que o normal. Então, assim, se eu trato essa disbiose, se eu trato esse intestino do paciente e ele tem esses quadros que eu falei em conjunto, com certeza ele vai conseguir ter um bom resultado. Como faz, então, essa recuperação da microbiota? Bom, a recuperação da microbiota, ela é feita por fases, né? A gente divide em fases, mas por ser didático mesmo, a gente vai fazendo tudo meio que em conjunto. E vai depender do paciente. Mas a gente gosta de explicar assim, que são 5 R's. O primeiro R é remover. Remover tudo aquilo que pode estar causando essa inflamação e esse quadro de disbiose, desse desequilíbrio da microbiota. Então, igual a gente falou, será que não tem muita bactéria ruim? Pode ser uma infecção, pode ser parasita, pode ser fungos. Então, a gente tem que avaliar isso, tem que remover isso. Outro ponto também que pode estar causando essa alteração é a alimentação ruim, que na verdade é a maioria dos casos, né? Então, uma alimentação inflamatória, rica em alimentos industrializados, em produtos industrializados, álcool, açúcar, né? Carboidrato simples, enfim. Esse tipo de alimentos são alimentos que inflamam o nosso intestino e eles podem fazer com que as bactérias ruins que existem ali de uma forma menor cresçam e isso cause o desequilíbrio da microbiota, né? Causando a disbiose. Então, o primeiro passo sempre vai ser a remoção, porque não adianta eu vir com um remédio, vir com um probiótico em cima de um ambiente que está inflamado, né? Senão vai piorar tudo. E aí, o segundo passo não, mas o segundo R é a reconstituição. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente tem uma inflamação no nosso intestino, por conta dessas bactérias, por conta desse desequilíbrio ali, dessa microbiota, o nosso intestino ele vai ficar todo inflamado e ele começa a ter o leaky gut. O que é isso? O nosso intestino ele vira uma peneira, ou seja, era para passar o alimento que você come, era para passar ali no intestino e era para ser absorvido, mas agora ele não consegue ser mais absorvido porque ele virou essa peneira. Então a gente tem que melhorar essa permeabilidade intestinal. E aí, como a gente estava conversando antes do programa, né, uma das coisas que eu acho mais fantástica para isso é o caldo de ossos. Ah, o famoso caldo de ossos, que eu tomo caldo de ossos há 1 ano, doutora. Eu acho simplesmente fantástico. A senhora recomenda, então? Ele traz benefícios reais para o intestino? Reais, porque esse caldo de ossos ele é rico em colágeno e ele vai ajudar a recuperar essa parede intestinal. Então, super recomendo, super faz parte do meu protocolo intestinal aqui também. Quando o paciente gosta, super indico também. Essa parede intestinal, ela é uma parede revestida, a senhora falou, e depois ela vira tipo uma peneira, né? Porque esses alimentos ultraprocessados, a química contida, enfim, é ela que faz essas perfurações que permitem, então, essa infiltração que acontece e vai para a corrente sanguínea, tudo isso que é indevido, é isso? E a pessoa adoece. Exatamente. Não que ela perfure, mas o nosso tecido intestinal, ele é como se fosse tramas de um tecido mesmo, né? E ele vai se abrindo, sabe? Ele vai ficando frouxo. Não, ela não perfura, mas ela fica frouxa. E aí vira uma peneirinha. E aí o que era para ser absorvido não é absorvido e as toxinas que eram para ser eliminadas não são eliminadas, entram, né, na nossa corrente sanguínea e pode causar esses outros efeitos.
Doutora, pelo que eu venho estudado, porque eu também sou muito interessada no tema intestino, que eu sei que ele faz parte da saúde integral, eu acho que o intestino é um órgão que ele suporta muitos maus tratos durante um bom período de tempo. E ele demora para dar sinais de que está doente, de que não está aguentando mais aquele estilo de vida que está realmente maltratando. Isso é verdade? E é engraçado, porque os pacientes chegam na clínica e falam assim, nossa, mas agora eu não posso comer nada, eu não posso tomar um copo de leite, não posso comer um hambúrguer, que eu já estufo, passo mal, mas antes não era assim. Por que antes não era e agora é? Ué, porque antes ele estava demorando para dar os sinais, né? Agora ele está todo inflamado, ele não está aguentando mais. Então, realmente, isso acontece. Doutora, então vamos falar aí do seu protocolo de 5 R's. Vamos continuar aí. Qual é o terceiro R? A gente precisa repor nutrientes. Precisamos repor vitaminas, nutrientes que vão ajudar a desinflamar esse intestino. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque durante a inflamação, alguns pacientes perdem as enzimas digestivas dele. Perde a capacidade dessa produção. Por isso que esses pacientes sentem tanta má digestão, estufamento e gases. Doutora, essas pessoas, elas já abusaram dos omeprazóis da vida, com certeza, né? Quando chegam nesse ponto aí. Sim, sim. Apesar da disbiose, o principal sintoma ser o estufamento intestinal, pode acontecer também essa questão de azia, né, de queimação, que acaba fazendo a pessoa usar o prazol. Isso acaba piorando mais ainda a digestão dele, né, a longo prazo, não quando ele realmente precisa durante um tratamento. E qual o quarto R? Agora sim, a gente vai repor aquelas bactérias do bem. E a gente pode repor de várias formas. A gente pode repor com os probióticos, que são essas bactérias já prontas, ou com os pré-bióticos, que é o alimento dessas bactérias, que são as fibras. Então, a gente alimentar as bactérias do bem que tem no nosso intestino para elas crescer. Prescrever também a própria bactéria em si, que é o probiótico, já é a bactéria em si que a gente ingere? Isso, os lactobacilos. Mas vou te contar um segredo. Eu praticamente, de início, não prescrevo os probióticos, tá? Só com a mudança alimentar, com os outros R's que a gente tem conversado, o nosso corpo, ele começa a produzir essas bactérias do bem já de uma forma natural. Então, é bem específico, ou seja, não é só o probiótico, que é a bactéria do bem, não é só tomar ele que vai ficar tudo certo, entende? Doutora, e qual o último R do seu protocolo? É o reequilíbrio, porque de nada adianta a gente fazer todo esse processo e depois tem um intestino lindo, saudável agora e aí voltar com os hábitos ruins anteriores. Então, reequilibrar. Como é que está seu sono? Como é que está seu manejo de estresse? Como é que está a sua alimentação? É claro que durante o protocolo a gente tem uma alimentação um pouquinho mais focada para melhorar, né? Rica em fibras, principalmente. Mas assim, e depois disso? Como é que eu vou manter esse meu intestino saudável? Então, reequilibrar. A senhora disse sono de qualidade, né? O manejo do estresse. Então, tudo isso afeta a saúde intestinal também? Afeta. E é um ciclo isso. Da mesma forma que você ter um intestino ruim pode alterar o seu humor ele também pode alterar o seu intestino, o seu estresse. Por isso que às vezes as pessoas elas ficam nervosas ou levam um susto, são surpreendidas e na hora dá um sinal no intestino, né, doutora? Muita gente tem isso. Exatamente, é o eixo intestino-cérebro. É muito comum. Doutora, a pessoa então que está em casa, que ela suspeita que ela tem algum problema intestinal, uma disbiose ou qualquer outro problema ligado ao intestino, qual o primeiro passo? O que ela deve fazer então para tentar se curar desse problema? É necessário uma equipe multidisciplinar, mas o primeiro passo vai ser sim procurar o especialista, que é o gastroenterologista, para poder excluir doenças, tá? A partir do momento que você faz essa pesquisa e não encontra uma doença específica, aí entra outros profissionais para ajudar, que é o nutricionista, a medicina funcional, que é o meu caso, né? A minha paixão é a medicina funcional, para poder fazer esse tratamento. Doutora, uma vez então detectada a doença e a pessoa procurou o médico funcional, vai ser feito então um tratamento integrativo do paciente, que seja alinhar essa dieta, essa alimentação, retirar o que está fazendo mal, colocar o que vai fazer bem, que vai recuperar essa saúde, é isso? Muito
muito importante a gente trazer essa visão de uma medicina que tem essa equipe, né, integrada, né? Por isso medicina integrativa, porque não adianta a gente tomar só uma medicação, a gente tomar só uma pílula, né? Às vezes o paciente ele vem buscando isso do médico, mas nós médicos temos o dever de falar para vocês que as doenças, elas vêm de hábitos e os hábitos devem ser mudados, incluindo principalmente, quando a gente fala do intestino, da alimentação. Gente, eu acho que ficou claro, então, que há tratamento, há cura para esses problemas intestinais. Se você está sofrendo com distensão abdominal, constipação, qualquer problema ligado ao seu intestino, procure um profissional que vai fazer o tratamento correto para você se recuperar desse quadro. Foi um prazer conversar com a senhora, doutora. Muito obrigada, achei super esclarecedor e importante a gente trazer esse assunto que hoje em dia não é debatido, não é trazido à televisão, mas é muito, muito relevante. Muito obrigada por me receber e me dar essa oportunidade para poder esclarecer mais sobre esse assunto para o pessoal. Gente, vamos fazer uma pausa agora e a gente já volta.